Eu converso com a doutora Edivânia Azevedo e Silva sobre o novo método de tratamento ortodôntico Invisalign. Edivânia, esse método ainda não é feito aqui, ele vem dos Estados Unidos? Isso, Mônica. No Brasil a gente ainda tem algumas coisas em estudo, mas a patente da precisão dessa manufatura é americana ainda, então a gente ainda não tem métodos no Brasil que sejam tão precisos para a movimentação. São poucos os dentistas que trabalham com Invisalign? Sim, tem crescido bastante o número de dentistas que trabalham com Invisalign, mas você precisa ter um credenciamento prévio e também um treinamento para poder usar essa tecnologia nova, porque é todo um procedimento novo, então você precisa aprender a lidar com o tratamento. Então, é feito um treinamento, então? É feito um treinamento. Existe um credenciamento com o Invisalign e isso tem crescido bastante no Brasil e tem os Invisalign no mundo inteiro. Já se tem aqui no Brasil uma clínica exclusivamente que trabalha só com Invisalign, em Minas Gerais. E temos também nos Estados Unidos várias clínicas que só trabalham com o método Invisalign. Mas a gente aqui no Brasil, como temos ainda essa dificuldade de mandar para lá, né, a gente também trabalha com as técnicas convencionais, que ele não vem com a proposta de substituir as técnicas convencionais. Então, quais são as vantagens? Como é que ele funciona e quais são as vantagens do Invisalign? Olha, como ele funciona, ele está com a movimentação impregnada nessas plaquinhas, de forma que o dentista, junto com o técnico, eles definem qual vai ser a movimentação que vai acontecer. Então, ele controla toda a força em todos os dentes que vão ser movimentados e bloqueia onde não quer que seja movimentado. Então, você tem controle dessa força que você faz sobre o dente para acontecer a movimentação em todo o processo do tratamento. E a movimentação se dá como todo tratamento ortodôntico, que acontece, você tira o dente da posição errada e coloca na posição correta. Você tem que arrancar dentes da mesma forma que no tratamento com outros... Um pouco menos, porque a própria filosofia da ortodontia tem mudado, tem sido menos extracionista, né, e mais conservadora com os dentes. Mas os casos de indicação, uma coisa, Mônica, é o que você tem de diagnóstico para o tratamento e daí como você vai fazer esse tratamento. Existem casos que não tem como ser feito sem uma extração dentária, devido ao grau de apinhamento que esses dentes têm. Então, também se faz tratamento com extração com Invisalign, assim como a técnica convencional. Ele não elimina a possibilidade de se ter que fazer as extrações convencionais, mas é muito menos. Hoje os ortodontistas pensam e planejam seus casos com muito menos extrações. E funciona muito bem. A parte estética e confortável dele é um apelo muito importante para quem usa, porque ele é muito confortável, você remove, você faz a sua higienização, faz a sua alimentação, e isso é muito vantajoso. É uma das vantagens do Invisalign, é a questão de você ter a possibilidade de remover o aparelho ao seu bem-querer, a hora que você quer remover. Ao contrário dos que são colados, que você não pode fazer isso, né? Agora, quem usa o Invisalign, por exemplo, porque um adolescente que fica o tempo inteiro comendo, fica o tempo inteiro, ou que não tem disciplina, me parece que não seria o mais indicado? Não seria. A gente precisa saber, né, uma entrevista quem é o com paciente. O paciente, exatamente, para você ter ele na mão, porque é um tratamento que só depende do uso do paciente. Lógico. Né? Se ele usar 3 horas por dia, 4 horas... E aí ele vai te cobrar um resultado que você não vai ter. Doutor, você falou para mim que o tempo era menor de tratamento, mas não usou durante o tempo que era prescrito, então nós não vamos ter o resultado no tempo devido, né? Então você precisa selecionar mesmo os pacientes que vão usar e contar com a colaboração dele desde que se empenhe para poder usar. E quais são as vantagens do Invisalign? A maior vantagem, Mônica, é para cuidados com tecido gengival. O paciente que tem problema periodontal, é sempre uma dificuldade para se colocar o aparelho no paciente que tem um problema periodontal. Veja bem, ele já vem de um problema periodontal, com dificuldade de higienização, sofrendo a consequência desse problema de gengiva. A gente instalar um aparelho nele para ajudá-lo a corrigir é excelente, mas como que a gente vai conseguir fazer isso se a própria consciência da higienização não existe? Então, a gente vai dificultar ao colar os aparelhos ortodônticos convencionais nesse paciente. Ele precisa, mas
às vezes ele não pode usar por essa situação da higienização. Entendi. O Invisalign já permite isso, ele faz a correção e ele consegue remover e fazer a sua higienização correta sem preocupação das interferências dos aparelhos. Essa é uma vantagem muito grande. Outra vantagem é a vantagem estética. Porque o paciente que, por exemplo, trabalha com imagem, Com certeza. que não pode estar com o aparelho ortodôntico colado, ele pode usar o aparelho Invisalign, que ninguém percebe, e poder continuar suas atividades laboriais sem interferência de um aparelho convencional. Bom, já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, quais os benefícios da terapia ortomolecular para pacientes com câncer? Muito grandes. Por sinal, inclusive, nós já trouxemos, inclusive, num programa Arte de Viver, numa entrevista com um depoimento que foi feito através de um senhor, que ele teve, inclusive, um problema de pele, e após a quimioterapia que fazia, e não estava reagindo muito bem à própria quimioterapia, que isso acontece em alguns casos. A partir do momento que nós começamos a equilibrar os nutrientes do metabolismo, a pessoa começou a reagir melhor, o metabolismo começou a funcionar melhor, inclusive ele respondeu melhor ao tratamento alopático que estava sendo feito através da quimio, inclusive a pele melhorou bastante. Então o tratamento, como ele é feito com nutrientes, com miligramas baixas, tirado dentro de alimentos, mas que ele não fortalece só a parte nutricional de alimentação. Eu falo que esses nutrientes eles ajudam também nas emoções. E muitas das pessoas que sofrem dessas enfermidades, como o câncer, por exemplo, atinge muito o lado emocional. Às vezes a pessoa fica em estado de depressão. Uns têm muita, inclusive, fé em Deus e conseguem até superar. Eu falo que até os milagres acontecem por Deus. Eu falo que isso tem que ter sempre em primeiro lugar. Mas que tem pessoas que às vezes não creem mais nada, já está se entregando e parece que não confia mais em ninguém. Então o tratamento ele procura trazer esse bem-estar tanto da mente para o metabolismo, para você reagir melhor, neste caso, associando ao tratamento necessário da alopatia. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O Sicom há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.